10 vidas daria se as tivesse para salvar as deles. O papel mais arriscado quero para mim. Se todos quisermos, podemos fazer deste país uma grande nação. É com essa homenagem ao Tiradentes que iniciamos o programa de hoje. Tá valendo! No Arte de Viver de hoje, traremos uma história de perseverança e sonhos de um cearense que saiu do interior do município de Beberibe e fez o seu nome no município de Aracati, Juvenal Fernandes Silva. Acompanhe com a gente a história. Estamos aqui no aconchego do seu Juvenal, onde ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele. Seu Juvenal, obrigada por receber a gente aqui. Eu queria saber agora um pouquinho da sua infância, como era a sua relação com seus pais, quais são as lembranças que o senhor tem daquela época? A minha mãe, começar pela mãe que foi quem me pariu, eu fiquei sem ela com a idade de 7 anos. Com 7 anos, a minha mãe, ela teve um problema, ela tinha um problema, adoeceu, foi para o asilo em Fortaleza. E dessa viagem, ela não voltou mais. Então, com meu pai, ela deixou 4 filhos. A mais velha chama-se Joana, o segundo, Raimundo, o terceiro, Juvenal, e o quarto, João. Essa nossa família era em Beberibe, nasceu em Beberibe, no interior de Beberibe, num lugar chamado-se Pirangi. Então, lá depois que a minha mãe faleceu, meu pai ficou triste, foi embora, aí entregou os filhos para os padrinhos. Aí eu fiquei com 7 anos de idade, aí o meu padrinho era Raimundo Clemente, que morava em Amarelas, município de Beberibe. Então, ele me pediu, aí o meu pai deu, aí me trouxe para Amarelas. Aí, em Amarelas, eu fiquei até 1970, que foi quando eu me mudei para Aracati. Aí tive muito trabalho, aí trabalhava na agricultura, na roça. Trabalhei um bocado de ano na agricultura. E a minha mulher, que já Deus chamou, era também nascida em Amarelas. Agora a família dela era daqui de Aracati, família Monteiro. Então, com 15, a gente trabalhava lá, era só na roça, né? Passava 2, 3 meses desmanchando na casa de farinha, que onde eu estava tinha uma casa de farinha, né? Aí lá, a gente, você sabe, a gente se formou e tal. Eu sei que essa minha mulher, eu só não vi ela nascer, mas morava pertinho onde eu estava, né? A gente se conheceu desde criança. Então, depois que a gente começou a trabalhar na desmancha, nas casas de farinha, ela era uma raspadeira de mandioca. Com 12 anos ela ia raspar mandioca, passava dia raspando mandioca. A gente passava 2, 3 meses desmanchando. E eu trabalhava na casa de farinha, comecei também a trabalhar na casa de farinha, na desmanchada, né? Eu sei que com 15 anos a gente começamos a namorar. Ela com 15 e eu com 17 anos, né? Eu sei que, para diminuir, para a história não ficar muito longa, nós se casamos, ela tinha 20 anos e eu tinha 22.
Nós casamos no dia 9 de outubro de 54. 9 de outubro de 54. Aí nós não tínhamos nada, só a vontade de trabalhar, de viver e tal, né? E graças a Deus eu tinha muita vontade de estudar, mas não tinha escola lá no interior, não tinha escola, ninguém aprendeu não. Então, seu Juvenal, desde muito cedo o senhor começou a trabalhar, não é isso? E em relação aos estudos, que o senhor já começou a falar, como era? Era muito difícil? O senhor chegou a estudar até que série? Não estudei não, rapaz. O estudo meu, sabe qual foi? A inteligência que eu tinha, eu via os outros. Aí tinha um guarda da malária lá, às vezes me dava as instruções, como eram as coisas e tal, e eu tinha vontade de aprender mesmo, né? É certo que eu aprendi, tinha um rapaz lá, que era casado com uma prima da minha mulher, que ele me deu uma lição de noite, né? De noite a gente ia para lá conversar com ele, ele deu uma lição. Eu aprendi a fazer conta, aprendi a fazer... E esse guarda sempre me dava umas instruções quando passava lá, guarda da malária naquele tempo, né? Então, seu Juvenal, as dificuldades que o senhor enfrentou nessa época, não é isso? Ela tornou o senhor querendo buscar algo melhor, como vir para a cidade de Aracati? Bom, eu comecei lá, eu tinha muita vontade de comércio, né? Eu trabalhei lá com comércio, eu fui barbeiro, cortei cabelo 8 anos, eu fazia numa casa que eu comprei de um rapaz que era meu irmão adotivo, eu fui morar lá e aí eu comecei, tinha muita vontade de negociar, porque perto lá tinha um comércio, e eu vi que o dinheiro do povo naquele tempo estava tudo do comércio. Aí eu fiquei com vontade de negociar e comecei a negociar com uma coisinha, vendendo cachaça, fumo, bolacha, doce, lá na casa de farinha. Aí comecei, né? E comecei que, graças a Deus, quando eu vim para o Aracati, eu cheguei em dezembro de 1970. Já tinha 10 filhos. Então, esses 10 filhos, eu queria que eles estudassem, porque eu vi que o negócio da sabedoria, o melhor do mundo era a pessoa saber, né? E de forma que, graças a Deus, eu hoje já tenho, não se formou tudinho, porque você sabe, os dedos não são igual, mas desses 10, 8 se formaram. Hoje, o maior prazer que eu tenho na minha vida, sabe o que é? É que eu tenho um filho médico, que cuida de mim, aliás, todos cuidam de mim, né? E eu, através do nosso trabalho, a minha mulher era uma mulher, também não estudou, mas era trabalhadeira. Ela muitas vezes, eu ia dormir e ela ficava trabalhando, cuidando dos filhos. Ela fazia tudo o que uma mulher podia fazer. E eu me casei com ela, não foi por interesse de nada. Ela não tinha nada e eu não tinha nada. O interesse era amor. Ela tinha amor a mim, eu tinha amor a ela. E esse amor se tornou muito bem, graças a Deus. Que nós formamos essa família. Hoje já tem um bocado de neto, eu não sei quantos, mas já tem um bocado de neto já formado. E eu, de formas que hoje eu tive uma doença que eu não esperava, essa tal de AVC, eu nem conhecia que diabo era AVC. Aí ela caiu doente primeiro do que eu. Lá em casa, no nosso apartamento, que é no segundo lá, até o segundo apartamento, eu me levantei de manhã, fui para o mercado, fazer o mercado, que eu já tinha entregado o comércio para a Loura já estava trabalhando. Aí de formas que eu fui para o mercado comprar o almoço, quando cheguei na loja de volta, a Loura disse: papai, a mamãe caiu. Eu disse: caiu como a menina? Aí quando cheguei em casa já estava o alvoroço dos filhos lá.
botado ela na cama, mas ela estava falando ainda. Aí eu perguntei a ela como ela tinha caído. Ela disse: quem foi que disse eu caí? Eu não caí não, mas os meninos tudo ao redor já. Aí ela caiu de frente à televisão, lá assim de cabeça para baixo. Aí eu sei que o doutor Evaldo estava atendendo no interior. Aí ligaram para ele, aí ele disse: aguenta a mão que eu vou para lá, né? Eu sei que aí estava o Arnaldo, estava o Edinardo, estava outros filhos lá, tudinho. Tinha a mulher do Edinardo também, que ela é enfermeira, trabalha. Aí estavam dizendo que era essa tal de AVC. Aí eu sei que a história foi rapidamente. Aí Evaldo, quando chegou no trabalho, aí que viu, aí disse: tem que ir para Fortaleza. Mas o menino já tinha jeito, o Arnaldo trabalhava até com o prefeito, arranjou o carro para levar ela para Fortaleza. Aí Evaldo disse: mamãe, a senhora vai para Fortaleza. Ele disse: tem o quê? Eu vou. Aí ela estava: não tem nada não. Aí ele disse: não, mamãe, a senhora vai para Fortaleza e quem vai é o seu filho, o médico, que vai com a senhora. Eu sei que botaram e ela foi para Fortaleza. Ela passou lá meio um mês, voltou até com a melhora, né? Quando eu cheguei aqui, rapaz, fui apanhar os caju, aí só faltava cair tonto. Aí eu disse: rapaz, não tenho condição de apanhar os caju não, vamos embora. Aí foi eu caí no mesmo canto que ela caiu. Ela caiu de cabeça para baixo e eu caí de bunda. Lá na mesma, com bem um mês isso, né? E de forma que essa brincadeira, a pobre da dona Elisa foi embora, né? E eu estou contando a história porque Deus é grande, não deu para ir, mas eu pensei que não ia viver, porque eu sei que morre uma banda, porque isso aqui, eu nem na cama tinha que forrar todinho para eu ficar sentado na cama, porque não tinha de jeito nenhum meio para eu melhorar. Pronto, seu Juvenal, né? A gente viu um pouquinho da história do seu Juvenal, como foi até chegar no Aracati. Ele tem o seu recanto aqui, né? Ele tem também a sua casa lá no centro da cidade, tem o seu comércio. E eu queria saber como o senhor fez para se tornar um comerciante de destaque no município de Aracati, chegando até receber o título aracatiense, já que o senhor era de Beberibe, não é isso? Muito bem, sabe o que foi? O homem de caráter, de vergonha, que trabalha para cumprir os seus compromissos. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu vim para o Aracati, eu tinha uma mercearia lá, mas eu devia ao meu cunhado, que ele ia para a Amazônia, trazia um dinheirinho e botava na minha mão, ganhando juro. E eu ficava com o dinheiro dele. Eu sei que quando eu me mudei para o Aracati, eu tinha 70 cruzeiros de pano. A mercearia só deu para pagar ele. Deu 5 mil cruzeiros, eu paguei ele. E vim com esses 70 mil, agora eu já tinha comprado um ponto aqui no mercado de Aracati, um pontinho por 500 cruzeiros, que hoje é do Evandro, meu filho, trabalhou comigo. Como o senhor gostaria que as pessoas, um dia, lá no futuro, lembrassem do senhor, da sua história, de tudo que o senhor viveu e conseguiu plantar aqui? Rapaz, era um prazer muito grande na minha vida. É que a minha família em geral, lembrasse quem era Juvenal, como começou e como findou com a família numerosa. Graças a Deus, nunca ninguém andou me perseguindo para cobrança, trabalhando direito, pagando as coisas em dias, que era isso que eu muito desejava com meus filhos, todos trabalhassem assim, porque o cara que recebeu um título aracatiense, o cara que veio lá do interior, para mim foi uma alegria muito grande. Eu gostaria que essa vida continuasse a família para sempre, né? Filhos de neto, bisneto, todo mundo se lembrasse e da história do Juvenal. Então, seu Juvenal, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, uma história muito emocionante. O senhor foi o pioneiro realmente nessa família e deixará, sem dúvidas, um grande legado para todos aqui que lhe conheceram. Então, gente, tá valendo a garra, tá valendo valorizar e realizar os seus sonhos.
FVJ você tem o curso dos seus sonhos no tamanho do seu bolso. Agende já a sua prova no nosso site fvj.br ou entre em contato no 3421-9750. Garanta já o seu futuro na FVJ. Fisioterapia e dança de salão. O que acha? No Nada a Ver Mais Tudo Certo de hoje, convidamos a professora, preceptora e fisioterapeuta Maria Tereza para arriscar os passos numa dança de salão. Preparada, professora? É sério? Estou super empolgada. Então fique por aí, porque hoje vai ter um pouco de Nada a Ver Mais Tudo Certo bem diferente. É contigo, Maria Tereza. Assume o microfone. Vamos lá, né? Bem, não é muito minha área, mas eu vou tentar. Pablo, geralmente, né, diariamente, eu passo por clínicas, hospitais e confesso que eu nunca frequentei um salão de dança. Fala pra gente quais as modalidades de dança que você tem aqui. Boa noite, Tereza. Boa noite, galera que está assistindo. Aqui nós temos o forró, como você está vendo. Nós temos também aula de ritmos e aula de zumba, né? São as modalidades de dança que nós temos aqui no Estúdio WF do Washington Ferreira. Aqui também tem aula de zumba, não é isso? Como você já falou. E como é que você acha que a zumba contribui enquanto atividade física? Não só a zumba, como qualquer tipo de dança, ela contribui para o bem-estar físico, mental, psicológico, porque as pessoas vêm para a aula de dança não para aprender a dançar, se tornarem bailarinos. Elas vêm para se divertir, para tirar o estresse do dia a dia, para brincar, para conhecer pessoas novas, entendeu? Então a dança em si, a zumba, o forró, o ritmo, as aulas de ritmos, tudo isso é para agregar o povo, essa junção que acontece toda noite aqui na academia. Enquanto fisioterapeuta, eu recupero, reabilito pacientes. E sobre a dança em si, você acredita que ela tem esse poder terapêutico? E de que forma? Bom, já chegou aqui pessoas com baixa estima, né? Já chegaram aqui pessoas que achavam que não conseguiriam e que a dança trouxe esse poder através do bem-estar de proporcionar felicidade. Então a dança ela tem esse estado de proporcionar felicidade para que as pessoas se sintam bem no que estão fazendo. Então a dança em si, ela é uma das melhores terapias que existe. Como é o fluxo daqui? Qual o público que vocês atendem? E as pessoas vêm mais para aprender a dançar ou mais como uma prática de atividade física? Bom, o fluxo daqui é muito grande. Nós temos aula de manhã, tarde e noite. Nós temos aula de forró, como a gente já te falei, ritmos, zumba e agora estamos com essa modalidade nova que é o crossfit. Nós tem um balé também para crianças. Então, assim, nós não temos idade, entendeu? A partir dos 6 anos de idade até os 100 anos de idade, quis dançar, quis se divertir, é muito bem recebido aqui na nossa academia. Eu queria agora que você me ensinasse pelo menos uns passos, né? Para eu poder fazer bonito numa festa, em outros momentos. Eu gostaria de aprender um pouco desse forrozinho. Tudo bem, vamos lá. Vou lhe ensinar a dançar, você vai ser uma bailarina daqui agora.
Gente, ó, tô aqui suada. Já tentei, né? Já me arrisquei em dar uns passos aqui de forró. Estou muito feliz em ter participado desse momento, em poder conhecer um pouco sobre outra profissão, sobre uma modalidade que eu nunca participei, que no caso é a dança. Eu acredito que tenha tudo a ver com a minha profissão, por se tratar de uma modalidade que trabalha o bem-estar, que trabalha a qualidade de vida, trabalha o físico e o emocional, assim como eu também trabalho com os meus pacientes. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, né, essa matéria e que foi um prazer poder participar desse programa. Tá valendo! Que demais! Esse foi mais um Nada a Ver, mas tudo certo. Você tem algum amigo falciane? E amigo da onça, você sabe o que é isso? Hoje, o Tá Valendo veio até o Instituto São José saber um pouco sobre esse assunto e bater um papo com os alunos. Eu estou super ansiosa para saber o que é isso. E aí, vamos nessa comigo? E aqui estamos com alguns alunos do terceiro ano da escola para tirar dúvidas sobre esse assunto que está sendo tão comentado. O que é um falciane? Alguém me responde o que é um falciane? Na verdade, eu acho que o amigo falciane ou a amiga falciane vai ser uma pessoa que vai ser só para se aproveitar de você. Que ela vai se fingir de uma coisa, mas por trás ela vai ser outra, completamente diferente. Mas pro uso de si, sabe? Pra ter alguém junto com ela, porque se ela mostrar quem é, ninguém vai querer. Então ela se faz de uma pessoa pra conseguir entrar em algum grupo, alguma coisa do tipo. Acho que o amigo falciane seria isso. E amigo da onça, vocês acham que é a mesma coisa? O amigo da onça, ele já é aquela pessoa que vai fingir ser seu amigo e quando você menos esperar, vai lhe atracar pelas costas. Às vezes contando algo que não é do seu feitio, como dizer que você está bonita e depois chegar para outra pessoa e dizer: nossa, tá horrível, tá muito ridículo isso. Eu acredito que o amigo da onça seja isso. Quais as características de um falciane? Bem, um falciane, ele sempre vai ser bonzinho com você, mas por trás ele vai falar tudo de mal de você e tudo ao contrário também. Como descobrir se um amigo é falciane? Bem, eu acho que nada melhor do que o tempo para descobrir isso, porque uma coisa falsa, ela não dura muito. Então, o tempo é a melhor forma de descobrir se um amigo é falciane ou não. E para finalizar, alguém aqui já desmascarou um amigo falciane? Eu acredito que com o tempo realmente a gente descobre os amigos falciane e os amigos da onça. E eu tinha uma relação muito aberta com duas amigas que hoje em dia não são mais, duas amigas da onça, na verdade. E eu tinha um caso com alguém amoroso, acho que de uns 2 anos, e depois de um tempo eu descobri que enquanto eu me relacionava com ele, essa minha amiga também se relacionava com ele. Então, acho que pra mim, isso era ser realmente amigo da onça. Então, além de ela ser amigo da onça, ela também era falciane. Desmascarei eles, na verdade, né? Ele e ela. E
acredito que depois eu perdoei e hoje em dia eu tenho amizade com eles dois, assim, superei, tô tranquila. Eu, particularmente, já passei por tanta coisa nessa área que eu prefiro nem comentar. Então, fique esperto. O Tá Valendo volta já. Tá valendo! Na FVJ você tem o curso dos seus sonhos no tamanho do seu bolso. Agende já a sua prova no nosso site fvj.br ou entre em contato no 3421-9750. Garanta já o seu futuro na FVJ. No Tá Valendo de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre o diretor-geral da Faculdade do Vale do Jaguaribe, FVJ, Antônio Henrique Duman Antero. Antônio, conta um pouquinho pra gente qual é o maior desafio de ser um porta-voz da educação. Representar a academia, representar um grupo tão criativo, um grupo tão inovador, um grupo tão estudioso quanto uma academia de ensino superior, quanto a FVJ, é um grande desafio. É um grande desafio porque assumir a direção geral é se tornar a pessoa, tem que ser a pessoa mais humilde para poder estar ao lado desses talentos, ao lado de tudo que está acontecendo, grandes professores, alunos protagonistas, alunos que estão fazendo a diferença. E aí, ontem, eu sou fã do Tá Valendo, você sabe disso. Eu estava assistindo o Tá Valendo 64 e me surpreendi, né? Abri como quem nada quer o programa que recebi na minha caixa de e-mail e me emocionei vendo lá o seu conterrâneo, o Adriano Deodato de Oliveira, que foi agora para a Academia Brasileira de Letras. E é isso, Natália, você se sente pequeno diante desse universo. Eu acho que para você estar com essas pessoas, ao lado das pessoas, levando essa academia para encarar a realidade, para transformar a realidade, para contribuir com a realidade, você tem que reconhecer os grandes que estão ao seu lado. E aí, não dá para não perceber isso em você, que já está com a gente há um bom tempo, com os demais apresentadores do Tá Valendo, o que esse programa está fazendo, que já foi reconhecido pela TV, pelo Instituto de Estudos e Pesquisas da Assembleia Legislativa, como uma tecnologia de comunicação social e protagonismo juvenil. Então, Natália, é isso. Você só pode estar com um grupo como esse reconhecendo a força que ele tem, né? Então, eu diria que é um desafio muito tranquilo de se assumir, porque nós temos um time muito forte, nós temos uma proposta muito forte, e os propósitos dessa instituição estão chegando a um termo, estão ganhando uma dimensão muito maior do que a gente consegue imaginar. Ontem eu estava fazendo uma reflexão, e a gente tem que fazer essa reflexão de vez em quando. Olha, para onde eu vou? Para onde nós vamos chegar? Aonde eu quero levar essa instituição?
E eu percebo que muitas vezes, apesar de eu ser uma pessoa conhecida por ser sonhadora, eu estou percebendo que muitos desses sonhos são muito além do que eu imaginava. São muito além da minha capacidade. Isso vale porque nós temos uma equipe muito forte. Eu estou lá ao lado de pessoas, de grandes profissionais, de grandes alunos, de grandes professores. Eu tenho me debruçado, eu tenho tido a oportunidade de conhecer os nossos professores e fico absolutamente encantado com as experiências que esses professores têm, com o que eles podem contribuir, com vivências que eles são capazes de transmitir aos nossos alunos. E os alunos têm uma grande chance, uma grande oportunidade de transformar a vida deles e criar o que a gente chama de ecossistema. Nós temos que criar um ecossistema onde a comunidade, onde a região possa se desenvolver, onde os filhos da região possam ficar aqui, permanecer aqui e desenvolver suas atividades. O Adriano, para provar que eu gostei muito da entrevista e que ela marcou a minha vida ontem, né? O Adriano falou um negócio muito interessante. Os jovens têm que entender, o pessoal fala muito, né? Os jovens são o futuro do país. Não, tá errado. O futuro não existe. São um presente. Acredito que a juventude recebeu em mente que nós somos o futuro da nação. Eu vim para quebrar esse paradigma. Nós não somos o futuro da nação. A juventude não é o futuro da nação. A juventude é o hoje. A juventude é o agora. Amanhã nós estaremos adultos, teremos outras atribuições, teremos família e o nosso poder, a nossa força de impactar na sociedade já vai ter reduzido. A força jovem, enquanto eles são jovens, que eles têm a capacidade de transformar o que está ao seu lado, o que está posto, a sua realidade, a realidade da sua família, a realidade da sua região, eles têm que transformar agora. E só há uma maneira de fazer isso, Natália. É você seguindo o caminho certo. E que caminho certo é esse? É o caminho das coisas boas, é o caminho das boas propostas, é o caminho das ideias, da inovação, é o caminho do estudo. Então, hoje, não existe nenhum motivo, não é possível que um jovem, ele diga, eu não posso, eu não vou, ou ele pense que isso é supérfluo. Não, essa escolha não é supérflua. Essa escolha é a principal escolha, é a escolha mais importante da vida deles. O que eles decidem agora, do que eles vão aprender, do que eles vão fazer a partir de agora, quando eles estão saindo do ensino médio, vai definir o futuro deles, o destino deles, não apenas deles. E aí essa é a grande responsabilidade, o compromisso que o jovem tem que reconhecer. Ele está definindo, com essa escolha deles, o destino da região deles, o destino da família deles. Isso ele tem que ter consciência, isso ele tem que abraçar. E aqui essa faculdade, através desse grande corpo docente que nós temos e dessas propostas de curso que estão contribuindo com o desenvolvimento regional, isso é uma coisa, não estou falando aqui pela instituição, eu estou falando aqui pela comunidade quando eu digo isso, porque aonde a gente chega, as pessoas agraciam a instituição, abrem as portas para a instituição, porque entendem a grande importância dessa instituição para a conjuntura, para o desenvolvimento econômico, né? Então, respondendo a sua pergunta, assumindo a direção geral, a minha principal obrigação é reconhecer que eu estou ao lado de grandes talentos, que eu tenho uma responsabilidade muito grande, que é fazer com que esses talentos e que essas pessoas possam ainda mais ser capazes de intervir, contribuir com os alunos, fazendo com que esses alunos entendam, tenham consciência do porquê que eles estão aqui, certo? E fazer com que eles também entendam que nós temos uma grande contribuição a dar. Nós somos responsáveis pelo futuro dessa região, entendeu? Então essa é a grande missão. E pegando já esse ganchinho aí que você falou de talentos, vamos falar um pouquinho do seu. De engenheiro civil a diretor-geral de uma instituição de ensino superior. Como é que isso aconteceu, Antônio? É muito normal. Isso é muito natural, né? As pessoas às vezes se surpreendem com isso, né, Natália? Mas aqui a gente está trabalhando o tempo inteiro. Olha, você está se formando em quê? Em fisioterapia. Mas o que é que você vai ser em breve? Você não sabe. A vida, ela traz uma série de oportunidades e elas aparecem. E como o que eu aprendi é importante
para o exercício hoje da direção da faculdade. É fundamental. Assim como a formação que você está adquirindo aqui, ou que outros estão adquirindo aqui, vai ser fundamental, angular na transformação e na possibilidade desses jovens de abraçarem as oportunidades que aparecem. Elas simplesmente aparecem e você tem que estar preparado para isso. A gente não pode perder tempo. Nós temos que estar o tempo inteiro criando, inovando e sendo capaz de absorver, de abraçar as oportunidades que aparecem. Deve ser muito frustrante você ver uma oportunidade passar e achar que aquilo não cabe dentro do seu horizonte. Não pode. Um estudante de faculdade superior, de ensino superior, ele enxerga as oportunidades passarem e ele consegue compreender que ele é capaz de abraçar, de participar, de intervir, de ser parte daquilo que ele observa, vê que é grandioso e ele fica feliz. É diferente. Ele não tem um sentimento de frustração, de perda, mas um sentimento de realização, porque ele vê algo em que ele pode botar a mão dele, abraçar e realizar, como você está fazendo, como vocês fazem aqui no Tá Valendo, né? Vocês são capazes de reconhecer, de abraçar uma oportunidade que para muitos parece ser uma coisa distante. Não é. Está ao alcance. Basta você ser confiante, e isso aqui é um trabalho da instituição, fazer com que os líderes, formar líderes, com que os líderes eles sejam eduzidos a partir das oportunidades que aparecem. Então a gente vê que aqui na FVJ a gente está construindo não só esse aluno de graduação, mas sim esse aluno completo, capaz de estar assumindo qualquer outra coisa. Porque a gente sabe que hoje a gente tem que ser completo, a gente tem que saber um pouquinho de tudo e isso aí, e se encaixando e tudo. Você falou palavras lindas, motivadoras. Já fica essa mensagem para os nossos alunos e para as pessoas que assistem ao nosso Tá Valendo. E Antônio, assim, para a gente encerrar, certo? Muita gente se fala de uma educação de qualidade. E o que seria uma engenharia da educação? Engenharia da educação. Excelente pergunta. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo aqui dentro da FVJ. Hoje em dia, a gente tem conversado para aproximar os cursos e as competências, né? Ontem mesmo estava reunido com os coordenadores e aí vinha a grande conversa para saber como nós vamos chamar a nossa clínica escola. Qual vai ser o símbolo que vai determinar a nossa clínica escola? E aí tinha lá, a primeira proposta era a nossa logomarca dentro de uma cruz, que é o símbolo da saúde, da cruz vermelha, etc. E aí alguns professores e coordenadores disseram, não, calma. Isso nós vamos tratar o corpo por inteiro, né? Então, a proposta já vai se moldando e a gente percebe que existe uma engenharia em conceber os cursos que têm tanta afinidade. O curso de psicologia tem tudo a ver com o curso de educação física, que tem tudo a ver com o curso de enfermagem, com o curso de fisioterapia. Então, são áreas que têm que se relacionar. A gente precisa entender que nós somos seres integrados. Independentemente de eu estar me formando no atendimento de primeiros socorros, nós temos a obrigação de sermos humanos no exercício, na compreensão da nossa função enquanto profissional. E aí, essa integração é o grande desafio, a engenharia, que eu diria. E aí isso não se limita a uma questão conceitual, mas vai muito além. Vai para a questão da compreensão das matrizes dos cursos, em como elas podem conversar. Quando é que eu coloco um fisioterapeuta para ser parte do processo educativo de um enfermeiro? Aonde é que eu coloco o psicólogo dentro do jogo? Eles precisam se conhecer, eles precisam entender a importância de cada um deles dentro dessa saúde integrada. Nós somos integrados, a gente não consegue separar braço, perna, estômago e coração, né? Como já se fez há um tempo no passado, existia uma tendência pela especialização das profissões, né? Então, hoje já tem um caminho inverso. Ok, existem as especializações, mas é fundamental que a gente tenha práticas integrativas.
né? E é isso aí, as palavras do nosso diretor-geral falou um pouquinho para a gente sobre educação, sobre ser esse profissional completo, sobre a nossa missão, sobre esse nosso jeito de lidar com os nossos dons como um todo e estar sempre nos explorando e não nos limitando. Limitar jamais. E é isso aí, tá valendo conhecer a FVJ, tá valendo. Tá valendo. Na FVJ você tem o curso dos seus sonhos no tamanho do seu bolso. Agende já a sua prova no nosso site fvj.br ou entre em contato no 3421-9750. Garanta já o seu futuro na FVJ. Mais uma vez, nós estamos aqui na biblioteca da FVJ para abrir um livro e expandir a mente. E hoje viemos acompanhar o lançamento de um livro de poemas do autor Leontino Filho e o nome do livro é Anatomia do Ócio. Então, vem com a gente conferir. Tão sozinho ultimamente que nem vejo. Bem, gente, nós estamos aqui com o professor e escritor Raimundo Leontino para a sua primeira publicação do livro Anatomia do Ócio. Bem, professor, como é que fala esse livro? Nós estamos curiosos para saber um pouco mais sobre esse livro que o senhor escreveu, desses poemas. O que o senhor poderia falar, compartilhar com o pessoal lá do outro lado da telinha? O livro Anatomia do Ócio é uma reunião de 50 poemas. Ele está dividido em 5 partes. Essas partes elas vão tratar de vários assuntos, mas todos ligados à concepção que o homem tem da sua existência. A sua existência com os afetos, com o silêncio, né? Com as paixões, com o amor. Então o livro ele busca resgatar, né, de uma certa forma, a construção que o homem faz da sua própria existência, né, através da poesia. A mesma mulher, vestido antigo de mistérios, respiração intensa da forma, a mesma força, cortejo alinhado de sinais, exploração insensata da morte. Como é para você estar participando desse lançamento aqui na Faculdade Vale do Jaguaribe? É uma satisfação muito grande estar aqui na Faculdade Vale do Jaguaribe, principalmente compartilhando esse meu trabalho com os alunos de letras e de pedagogia, né? Porque esse público é um público muito especial, no sentido de que eu também fui durante muitos anos professor do curso de letras e sempre trabalhei com a questão da poesia, da literatura com os alunos de letras e algumas vezes com os alunos de pedagogia. Então a minha presença aqui para mim é muito satisfatória nesse sentido de ter esse momento de encontro e partilhar com eles essa minha experiência com a poesia. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. A mesma casa, casca nascida a distâncias, restauração ausente do lugar.
Exatamente, porque a gente veio de uma semana festiva. Dia 20 foi o dia do profissional de letras. Na verdade, o dia 21, né, o profissional de letras, e o dia 20, o do pedagogia. E como é para você estar participando disso e qual mensagem você deixaria para esses profissionais, você como um dos profissionais de pedagogia? Na verdade eu fui professor de letras, né? E assim, uma coincidência, né? Porque quando eu havia falado com a professora Maria Lucas para fazer a apresentação desse meu livro aqui, não havia uma data específica. E coincidentemente, né, caiu nessa data, que é relacionada a uma festividade, um curso de letras, né? Para mim isso é mais do que satisfatório, porque a mensagem que a gente pode deixar é que os profissionais da educação de uma forma geral, eles precisam ter aquela velha história, ter uma valorização, né? Ter uma inserção maior na sociedade, mas que os outros vejam essa importância, né? Porque nós, como profissionais dessas áreas, a gente já sabe da nossa importância, né? E todo mundo fala sobre a importância da educação, de professor e tudo mais, mas na hora H ninguém... É só discurso, né? E nós que estamos inseridos na área, a gente sabe da nossa importância, né? Então, que as pessoas se aprimorem nos seus estudos, se aprofundem nas suas pesquisas e tudo mais, e que se dê valor a si próprio para que os outros vejam que eles são importantes para a sociedade. Para caminhar pela cidade, à procura de amizade, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. E sobre a importância da leitura, como começou essa afinidade com a leitura e o que você deixaria para as pessoas que não gostam de leitura? Não, eu acho assim, a leitura, todos os recursos que o ser humano tem, é a mais importante, porque quando se fala em leitura, a gente pensa que é só a leitura de livro, né? E não é a leitura só de livro, é a leitura de uma forma geral do mundo. Então, uma das atividades mais importantes, mais fundamentais do ser humano é a leitura, em todos os seus aspectos. E no caso da leitura voltada para letras, pedagogia, no caso, né, é fundamental, porque sem a leitura você não consegue, parece uma redundância, mas é verdade. E sem o ato de ler, ele consegue libertar a pessoa, no sentido de você ter uma consciência do que está ao seu redor, do que ele circunda, né? Porque se você tem uma leitura das coisas, uma clareza do que você está fazendo, então você consegue ver tudo que está à sua volta, né? Então, tudo que você for fazer, no sentido de escrever, de ensinar, de dialogar, você tem que ter como base a leitura. Do contrário, fica sempre uma coisa meio capenga. É como tem uma frase até aqui na biblioteca que eu estava observando, que o saber a gente adquire com os mestres, mas a sabedoria a gente adquire com a leitura. Com a leitura, exatamente, porque só é mestre, né? O sentido de ser mestre é no sentido de que ele passou pela leitura, né? Então, por exemplo, o sujeito quando é dito mestre, é porque ele tem toda uma bagagem de leitura e que foi transmitida ao outro, né? E onde é que está todo esse conhecimento? Os livros, as leituras, hoje em outros meios, né? Mas é sempre através do ler. Você lê na internet, você lê no tablet, você lê no smartphone, onde for, né? Então, a leitura é fundamental, né? Isso já é até uma coisa padronizada, um clichê, mas tem que ser sempre repetido, né? Sem leitura, não se sai do campo. Ler ou escrever, qual dos dois você prefere? Dá para escolher entre um ou outro? Como você falou aqui nessa pequena palestra, que no começo você só gostava de ler e depois que surgiu o seu interesse por escrever poesia. É porque eu acho que o ato de ler, ele é o ato primeiro. O ato primeiro é o ato da leitura, de ler.
Então você vai lendo, à medida que você vai lendo, se você é tocado por uma determinada atividade, você tenta se aproximar daquilo. Então, por exemplo, se eu gosto de poesia, aí eu leio poesia. Então, de repente, eu me sinto tocado a escrever poesia. Então, a partir daí, as duas coisas vão andar juntas, concomitantes, né? Elas vão andar juntas e você nunca consegue separar. Há alguns que vão dizer assim, não, o mais importante são os livros que eu já li, tudo bem, né? Mas você também pode ler bastante e também escrever, né? Então as duas coisas vão andar juntas, sempre andam juntas, né? Começa com a leitura, né? E depois você vai fazendo os seus escritos, né? O senhor falou de uma inspiração que o senhor teve, uma das inspirações. E qual é a que mais toca o senhor? A vida, a própria vida, né? No sentido de que algum movimento que você está acompanhando, fica alguma coisa de alguma atividade que você presenciou. Não quer dizer que aquela atividade que você acaba de presenciar vai se transformar no escrito, né? Ela vai ser maturada, vai passar algum tempo depois que você vai escrever, né? Contanto que assim, a inspiração é nesse sentido de você presenciar os fatos da vida e depois transformar aquilo lá. Você pode transformar em poesia, você pode transformar em música, você pode transformar em uma pintura, mas tem que ser a partir do que você vivencia, a partir do que você vive, né? Aí que você transforma. Então a inspiração é a própria vida. E assim, é até clichê a gente falar, você tem que ler, é importante a leitura e a gente até sabe disso. Mas você, como leitor, o que você deixaria para o telespectador a importância que é realmente a leitura? Bem, a importância, ela forma o ser humano, ela vai formar o ser humano em todas as atividades. A gente está sempre tocando aqui porque a gente está falando especificamente dos cursos de letras, pedagogia, mas em todas as atividades. Ela forma o ser humano, ela forma a pessoa. Então, eu faço as minhas escolhas, né? Eu vou querer ser um pintor, eu vou escolher aqueles autores que me dão uma história, um cabedal para eu me inspirar, seguir os passos daquelas pessoas, até descobrir os meus próprios passos. Então, a leitura, ela forma o ser humano. Então, como formador, por mais que as pessoas já saibam disso, mas o fundamento é esse. Ela forma as pessoas. Eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente. Muito obrigada, Leontino, pela partilha de hoje. E é isso aí, galera. Tá valendo viver mais emoções. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer.